Agradeço muito a Denise e já fica aqui uma agenda aberta para o Instituto Coalizão e a Sobracan desenvolverem ações conjuntas. Nós temos um parceiro conjunto, que é a Siemens, né? Recentemente fechamos um acordo nacional com a Siemens, alguns representantes da empresa estão aqui presentes, e a Siemens também é parceira do Instituto Coalizão, né? Então, existem vários pontos em comuns e uma agenda a ser discutida. Eu tenho uma admiração muito grande pelo sistema público. O sistema público conseguiu administrar melhor a jornada do paciente. Nós temos a AME, nós temos a AMA, nós temos a UBS, nós temos os hospitais regulamentados, regulados, tá? Então, é uma grande satisfação contar com a liderança feminina na área pública, que vai nos trazer aqui a sua visão, né? E no foco da cirurgia ambulatorial, que pode vir a reduzir as filas, reduzir o custo para o Estado. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade e faço sempre o convite privado e público de mãos dadas. Obrigada. Obrigada, Fábio, né, por esse convite. Obrigada, Newton. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui presente, conversando com vocês, falando justamente sobre essa situação, né, entre a questão do público e o privado. Há algumas diferenças, né, nessa realidade. Hoje, a maioria dos serviços ambulatoriais de cirurgias estão voltados para o setor público, privado. O público é muito pequeno ainda essa situação. Por quê? Tem a questão da rede referenciada, como você bem disse. Então, o paciente acaba indo num posto, numa UBS, numa AME, e acaba fazendo esse atendimento. Dentro dessas situações de exames, diagnósticos, acaba fazendo a recomendação e entrando na questão da fila, né, que a gente fala, e que tem apresentado agora, que foi posta, que é bem grande essa fila de espera para ser as cirurgias ambulatoriais junto ao SUS. As referências que temos hoje, né, a rede hospitalar hoje no estado de São Paulo está em torno de 900 unidades, 900 equipamentos de saúde. Porém, as unidades ambulatoriais hoje estão em torno de 200 a 250, junto público e privado, aqui no estado de São Paulo. É um número muito reduzido para atender essas pessoas a qual necessitam fazer essas cirurgias de menor porte, que poderiam realmente estar sendo feitas dentro desses ambulatórios, né, que, como já bem disse aqui pelos meus antecessores, diminui o risco, a minimização do custo, a questão do tempo, né, é muito rápido essa recuperação e até a volta para casa, né? Então, geralmente se dá em torno de 24 horas no máximo. Essa situação apresentada hoje, eu acho que a gente tem que fazer, como bem disse, é uma mudança também de cultura. E eu acho que tudo começa com a situação também da educação. Então, a educação também voltada para a área médica, nessa nova mudança de cultura. A situação também para aos pacientes, né? Porque eles acham realmente que somente estando num hospital geral, ele vai ser bem atendido, que dependendo da complexidade, ele acha que vai ser assistido. E não, hoje os grandes ambulatórios voltados às cirurgias estão atendendo de uma forma adequada, com toda a situação de segurança do paciente, diminuição de risco, uma segurança realmente uma cultura já previamente estabelecida. Na questão ambulatorial, no estado de São Paulo, a gente tem uma resolução antiga, né, que é a SS2, que é de 2006, que ela foi voltada, a princípio, para cirurgias bariátricas, como falou Carlos Magalhães, né, a questão das asas, os tipos de anestesia, lá está posta, porém, ela é antiga, né, então, eu acho que realmente aqui estamos num grupo que precisamos melhorar e fazer uma atualização desta normativa, né? Eu fiquei muito grata pelo convite e até conhecer mais pessoas integradas nessa situação, porque lá estamos realmente pensando em fazer essa atualização da norma técnica, porque
teve os avanços tecnológicos, né? Hoje a questão da própria RD50, que fala da estrutura física, a questão da inteligência artificial, a questão da robótica. Então, hoje a gente consegue verificar áreas diferentes, né, e para fazer uma estrutura diferenciada e muito mais voltada à questão da cirurgia ambulatorial. A questão da questão pública, na realidade, voltada para a prestação desse serviço, o que acontece? O novo governo hoje, ele também está fazendo a questão da descentralização e regionalização de serviços. Então, hoje, ele já tem uma nova proposta de governo, onde serão feitos novos equipamentos regionais para que não tenha todo esse êxodo de pessoas também para o município de São Paulo e afunilando aqui, né, a nossa rede pública, que fica realmente como um aporte de todo mundo que está com um problema, acaba vindo aqui para São Paulo. Então, dentro dessa situação, o governo já está fazendo regionalização desses serviços, um aumento de número de AMEs, porque hoje a gente só tem 35 AMEs especializados, é muito pouco para atender a nossa demanda. Né? Essa é uma preocupação muito grande que nós temos também. E uma coisinha que eu queria também deixar, o que a gente acaba verificando, né? Então, o número de serviços, ele é muito pequeno. Hoje, licenciados perante a vigilância sanitária, quando a gente vai verificar o número de ambulatórios e consultórios médicos no estado de São Paulo, está em torno de 3.500, é um valor irrisório, a gente sabe que tem muito mais números, com cirurgias ambulatoriais, então é um número muito pequeno, em torno de 300, 350, porém, a legislação, quando a gente vai fazer uma inspeção ou quando de repente acaba aparecendo na mídia algum problema de saúde pública, a gente verifica que esses serviços acabaram tirando a licença somente como um simples consultório ou de pequenos procedimentos. Então, como foi bem falado, o entendimento, né, a questão do que é um hospital-dia, o que é um ambulatório cirúrgico, o que é um simples consultório de procedimentos. Então, muitos ainda também acabam ficando com essa dúvida. Alguns dúvida realmente e alguns tentando enganar a questão da legislação, da fiscalização e aí, infelizmente, acabam aparecendo essas situações na mídia. E outra situação que, de repente, melhoraria muito esta demanda, né, o que a gente vê é a rede, né? Então, ele passa por um OBS, ele tem todo um prosseguimento de encaminhamento, porém, ainda são poucas especialidades. Né? A gente tem muito a questão da oftalmologia, a questão de vascular, mas eu acho que a gente precisa aumentar realmente essa demanda de outros ambulatórios de especialidade para atender toda a população. Muito obrigado. A plateia, por favor, fique à disposição para fazer perguntas. E eu gostaria de encaminhar uma pergunta para cada uma das nossas lideranças. Primeiro, a Denise. Denise, eu atuo há 35 anos na área de saúde e o que me deixa um pouco apreensivo é que agendas de 35 anos atrás, às vezes são as mesmas de ontem. E eu vejo muitos eventos, muitos interesses, muitas manifestações, mas poucas ações de integração. Eu fiquei muito feliz com a atuação do Pátria, no H+ Brasil, quando consolidou diversos serviços de oftalmologia e agora amplia para otorrino, para ortopedia. Isto dá um contorno mais profissional e parecido com os Estados Unidos, são grandes grupos que vêm a contribuir, não só na qualidade. Nós fizemos uma parceria com o Instituto Qualisa, fizemos juntos o primeiro manual de certificação de unidades cirúrgicas ambulatoriais, porque é importante manter a questão da segurança, e estamos a tentar fazer ações efetivas para mudar este pensamento geral. Mas, Denise, pouca coisa mudou. O produto é bom, mas pouca coisa mudou.
Aproveito para deixar a pergunta para a Mônica. O que é que o governo... Será que o governo poderia investir na UCA, Unidade Cirúrgica Ambulatorial, assim como faz com a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né? E enriquecer mais ainda a sua estrutura, né, de serviço, de prestação? Então, fico essas duas perguntas e também aberto para a plateia tirar as dúvidas. Posso falar? Bom, Newton, você traz uma preocupação que eu penso que essa crítica nós temos também, mas, infelizmente, Newton, o desperdício, o sistema fragmentado, ele traz lucro também. Talvez não traga resultados para o próprio sistema, talvez não traga resultados para a saúde da população, para os nossos indicadores de saúde, mas traz resultados para uma parcela da cadeia produtiva, também que tem uma visão de curto prazo. Tão de curto prazo que aí a gente iniciou já mostrando que os pagadores estão todos enforcados por conta daquela velha história de matar a galinha dos ovos de ouro. Então, infelizmente, todas as mudanças não ocorreram, ou não ocorrem, apesar de ser um consenso. Todos concordam, se você trouxer aqui especialistas da cadeia produtiva, da indústria, da prestação de serviço, das operadoras, todos vão concordar com a mesma agenda. Quando nós criamos o Instituto Coalizão Saúde, pensamos assim, vamos para uma mesa e vamos trabalhar as nossas convergências, porque temos muitas divergências. Para nossa surpresa, as convergências eram muito mais expressivas no entendimento. Mas temos uma dificuldade enorme de traduzir isso em nossos contratos, em nossos modelos de negócios. Então, por que é que não muda? Por um processo cultural, por um processo de acomodação e também porque o desperdício ele traz lucro, sim. Não para todos, não para o sistema, não para a sociedade. Mas, infelizmente, a gente ainda tem alguns players, né, algumas posições estratégicas do sistema que precisam ter essa visão. Acho que, contrariando até um pouco o que você colocou, esses últimos 5 anos e com o agravamento dessa crise que já foi anunciada aqui, crise pandêmica, econômica, política, etc., e as transformações tecnológicas, tudo isso, essa provocação está sendo feita. Tem muitos dizendo, opa, agora eu vou, porque se eu não for, eu vou ficar sozinho aqui atrás. Não vai porque quer muito aquilo, mas por conta de caminhar, vamos dizer assim, de sustentabilidade, de sobrevivência. Então, penso que essas agendas, elas sim, eu concordo contigo, que têm evoluído ainda com pouca celeridade, mas existe hoje uma concordância maior em relação de o que fazer. O que é que nós não temos ainda maduro no sistema, não temos maturidade quando a gente pensa do sistema como um todo, todos nós sabemos o que fazer, mas como fazer? Aí vem aquela velha história que lá na minha Paraíba diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, enquanto a gente não tiver essa consciência de sistema, essa consciência de que esse equilíbrio é de interesse de todos e principalmente da população, da sociedade assistida, a gente vai ter dificuldades de avançar. Mas eu sou como diz aquele, eu tenho um paraibano, né, que fala que entre ser pessimista e otimista, eu prefiro ser como é que diz, um otimista, alguém realista, né? Então eu estou com ele, né? Eu sou uma otimista realista. Então penso que é possível sim e acredito que nos últimos anos a gente tem evoluído. Mas concordo com você que tem muitas agendas que são antigas. Aliás, esse foi um dos propósitos de quando nós criamos o Instituto. Foi pensar em fazer, não em fazer, porque quem faz é o mercado. Vocês que transformam isso. Os investidores, os profissionais de saúde, etc. Mas
pensar e estimular políticas públicas que promovam essas mudanças. Então, a gente, enquanto sociedade, enquanto profissionais, lideranças do setor, a gente não pode, né? Todo dia a gente leva uma pancadinha, mas levanta, sacode a poeira e vai em frente, né? Então, eu prefiro ficar com otimismo realista. A questão que você falou sobre os CAs é de extrema importância. Nessa situação da regionalização, está realmente sendo pensada essas unidades serem realizadas. Porém, diferente do privado, o público necessita de outros recursos, recursos federais, estaduais, parcerias, né, público-privada. Então, tem toda uma situação de governança. E até dos próprios profissionais, né? Então, não é somente a estrutura física, mas também é a questão de recursos humanos. Então, infelizmente, demora-se um pouco para serem feitas essas unidades. Creio eu que, se fosse algumas parcerias federais, acho que a gente conseguiria fazer essas unidades muito mais rápidas. A minha intenção e a minha esperança é que realmente isso se torne um êxito em breve tempo. Porém, a gente sabe, infelizmente, como uma situação de governo, as crises todas realizadas, essa regionalização, porque a gente ainda está no estudo, né, de verificar a questão de população, questão de demanda, de índices, verificar quais são as áreas ainda necessárias e tem todo um estudo ainda de ser elaborado nessa situação. Eu espero que no próximo evento já traga mais notícias, com todas certezas afirmativas, né, e benéficas para todos. Mas sim, é uma intenção de estarem fazendo essas unidades ambulatoriais regionais. Muito obrigado. Só para eu não trair a minha Paraíba, é Ariano Suassuna, realista esperançoso. Bom, pelo avançado do tempo, né? Eu agradeço a presença da Denise, da Mônica, e elas estão também à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigado.